Olá traders, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá então? Vou convidá-los novamente para dar uma pausa nisso que vocês estão fazendo. Vamos dar um tempo, vamos dar uma relaxada. Nesse vídeo a gente vai dar uma continuidade a essa nossa série de vídeos falando sobre os pilares essenciais para um trader profissional. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre a base técnica e teórica, e nesse aqui a gente vai dar um passinho ainda nesse assunto e vamos falar de Trade System. Nessa série de vídeos, a gente só vai dar um spoiler do que a gente vai conversar no seminário. O seminário será ao vivo, todos estão convidados, ele será gratuito, mais informações vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos para o nosso assunto? Simbora! No vídeo anterior a gente falou sobre base técnica e teórica, que é o pilar fundamental, é o primeiro passo quando a gente estiver começando a nossa carreira, a nossa caminhada no mundo do trade. Mas sabemos que isso não é suficiente. Agora a gente vai falar de Trade System. O próprio nome já diz um pouquinho, sistema de negociação. O sistema de negociação nada mais é do que você agrupar muito do que você aprendeu, muito do que você estudou, só que você colocar uma sequência lógica em tudo isso. Então tudo precisa ter um porquê e esse porquê precisa estar desenhado. Você precisa saber antes do que fazer e não decidir na hora. A grande questão de um trade system ou de um sistema de negociação é não deixar para o momento, para o ineditismo do mercado, você tomar as decisões. Você já tomou as decisões antes, você já estudou, você já desenhou quais são os melhores passos, você já desenhou quais são as melhores estratégias e na hora H você só precisa agir, você precisa operar. Claro que é muito mais fácil falar do que fazer. Existem técnicas, existe uma forma mais adequada de você criar um sistema de negociação. Vamos dar um exemplo do que é um sistema. Quando a gente fala sistema, o que vem à sua mente? Vamos pensar um sistema operacional, como o sistema do nosso computador, o Windows, por exemplo. Ele é uma série de mecanismos, uma série de ferramentas que vão trabalhar entre si para te trazer uma melhor experiência ao usar o sistema. O objetivo do sistema operacional Windows, por exemplo, é você navegar entre vários aplicativos, vários softwares, né, e utilizar eles da melhor forma possível. O sistema operacional, ele está ali só para fazer uma base. No nosso caso, é basicamente a mesma coisa. A gente também vai ter o nosso Trade System como uma base. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no mercado, a gente não sabe, ele é inédito, todo dia é um mercado novo, mas a gente tem uma vaga ideia, porque os padrões se repetem e você, ao estudar os padrões, você vai conseguir repeti-los. Qual é a diferença, então, do primeiro vídeo? A questão da base técnica e teórica. A grande diferença é você estar treinado, você ter isso desenhado e você saber o que fazer. De novo, você não precisar tomar a decisão mais importante, que é entrar numa operação ou não, na hora. Acho que deu para entender a importância de ter um trade system e principalmente um trade system validado, um trade system testado. Nós, como professores do Onda Traders, a gente testa e ajuda a validar o sistema de negociação dos nossos alunos. Por quê? Porque o trader iniciante, ele vai fazer um trade system com várias fragilidades, com vários erros. E isso é normal. Ele não sabe. É a primeira vez ou são os primeiros contatos com esse assunto e com esse conteúdo. Então cabe muito mais a um profissional, cabe muito mais a um professor ajudar nesse processo. Então, ao final dos nossos cursos e nossos treinamentos, a gente revisa, aluno por aluno, um Trade System. Claro que na aula de Trade System, a gente também apresenta qual que é o nosso e qual que é uma forma mais fácil dele seguir esse caminho. Porque existem diversas formas de você criar um Trade System. Vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. Esses caminhos o trader precisa tomar por ele mesmo, ele precisa passar por isso, mas também com a ajuda do professor, é claro que esse caminho vai ficar um pouco mais encurtado. Então, pessoal, procurem ajuda, peçam ajuda, estamos disponíveis, a gente faz as lives todos os dias para ajudar vocês nessa carreira. Então, por favor, participem das nossas lives, perguntem bastante, não fiquem com dúvidas. Esse processo de construção do Trade System, ele é muito importante, ele pode parecer um pouco demorado, mas ele vale muito a pena. Vamos fazer então uma leve revisão. O Trade System, ele vai incorporar vários dos elementos que você aprendeu,
quando você estava estudando e no seu caminhar ali de trader, a sua experiência do teu dia a dia. Essa fase é muito importante, o tempo de tela. Então, com a ajuda de um trader profissional, com a ajuda de um professor, de um colega, de um trader que está um pouco mais tempo que você pode começar a desenhar o seu trade system. Crie estratégias, crie metodologias. Dentro do teu trade system, há alguns elementos que são essenciais que apareçam. Vamos precisar, claro, das principais estratégias, ponto de entrada, ponto de saída, isso parece muito óbvio. Um dos assuntos é tão importante que ele vai ser um pilar separado. Então a gente vai ver um vídeo dedicado para isso, que é gerenciamento de exposição ao risco. Vamos ver mais para frente, ainda nessa série de vídeos. Um trade system ainda precisa ter objetivos temporais e financeiros. Aonde que você quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, vai ser difícil. Lembra que ninguém sai de casa sem para onde ir. Você vai na padaria, você vai trabalhar, você vai na academia. Você já um dia saiu de casa sem saber para onde você ia? Então por que você entra no mercado sem saber o que você quer? Sem saber o que você quer ganhar, quanto tempo você vai se dispor a isso e toda a sua energia. Lembra que tempo é dinheiro 2 vezes. Dentro do seu trade system também é válido você colocar quais indicadores vão te apoiar nas suas leituras, claro, se você é um analista gráfico, e principalmente quais são os filtros. Motivos para não entrar numa operação são até mais importantes do que motivos para entrar. Depois de tudo isso desenhado, depois de um teste, depois de uma validação, você vai colocar isso em prática. Dê um tempo, não mude de estratégia de uma para outra, de um dia para o outro. Dê um tempo. Depois disso tudo desenhado, depois de tudo isso testado, depois de tudo isso desenhado, depois de tudo isso validado e testado, você tem que colocar isso em prática. Dê um tempo. Não mude de ideia de uma hora para outra. As coisas precisam de um amadurecimento. Os ciclos do mercado e as movimentações, elas acontecem num certo tempo, a cada semana, a cada mês, alguns ciclos a cada ano. Você precisa levar isso em consideração. Se algo não der certo hoje, pode dar certo amanhã. Você só vai saber se você der um tempo para cada estratégia, para que ela seja maturada e dar uma sedimentada. O que for ruim você exclui e o que estiver dando certo você mantém. E o último recado, quando a gente vai na construção do trade system, é a revisão e autoanálise. O seu trade system precisa ser o tempo inteiro revalidado, retestado. Não é para mudar de ideia, mas é para você ver se o que você desenhou continua válido. Lembrem-se que o mercado é cíclico e ele pode mudar sim, drasticamente, de uma hora para outra. Então é isso, galera. Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram e se inscrever se você for novo por aqui. Ainda temos 4 vídeos dentro dessa série e novamente convido a vocês participarem do nosso seminário. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Vejo vocês depois. Valeu, até mais. Falou!